dia a todos e a todas. Estamos aqui em mais um encontro virtual promovido pelo Telesaúde Sergipe. Antes de darmos início às apresentações, gostaria de saber se vocês conseguem ouvir. Qualquer problema é só sinalizar no chat. Nós, do Núcleo... Foi? De novo? Começa de novo? Tá. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui em um encontro virtual promovido pelo Telesaúde Sergipe. Antes de darmos início às apresentações, gostaria de saber se vocês conseguem nos ouvir. E aí, qualquer problema é só vocês sinalizarem no chat. Nós, do Núcleo do Telesaúde Sergipe, fazemos parte da FUNESA e buscamos, através das nossas ações, promover a qualificação de trabalhadores do SUS com a implementação de atividades educacionais à distância. E hoje traremos para vocês essa importante web palestra com o tema Inversões em Serviços de Saúde em Foco no Laboratório de Análises Clínicas. Desde já, parabenizamos e agradecemos a participação de todos e peço que nos acompanhem em nossas redes sociais, que ficarão disponibilizadas no nosso chat. A palestra de hoje também estará ao vivo no nosso canal no YouTube, que é Telesaúde Sergipe. Então, daremos início a mais uma atividade voltada à rede de atenção primária à saúde, em parceria com o Governo do Estado. Eu sou a Ayla Rezende, responsável técnica do Telesaúde Sergipe, e é com enorme satisfação que a nossa equipe realiza essa ação para vocês. Vale lembrar que esse momento garantirá a certificação, sendo necessário o preenchimento na lista de presença ao final do debate, que será colocado no chat. E o certificado estará disponível em até 30 dias úteis no endereço de e-mail fornecido. Para essa web palestra, teremos como palestra convidadas Vitória Menezes Ramos, biomédica, com habilitação em análises clínicas e saúde pública, Rossana Maria Caim Pereira, farmacêutica e bioquímica, mestre e doutora em ciências da saúde. E durante a apresentação, vocês já podem digitar suas dúvidas e ao final da apresentação teremos um momento para respondê-las. Então, vamos começar e eu vou passar a palavra para a mediadora Tereza Cristina Cruz, bióloga, especialista em saúde pública e gestão pública e gerente de serviços de saúde na vigilância sanitária. Bom dia a todos. Nós somos aqui da equipe da Coordenação da Vigilância Sanitária do Estado e estamos felizes nesse momento poder compartilhar com vocês das visas municipais algumas experiências com foco em inspeções de serviços de saúde, focando no laboratório de análises clínicas e postos de coleta. A nossa equipe, como já foi apresentada, né, sou Tereza Cristina Mainá, eu sou gerente de serviço de saúde, mediadora nesse momento aqui, e estou ao lado de dois membros da nossa equipe do Estado, que é Rossana, farmacêutica bioquímica, e Vitória, biomédica. A questão de especialização de cada uma já foi apresentado aqui a Ayla, então nós vamos iniciar uma web palestra e depois alguma discussão com vocês. Vamos lá, né? Bom, estão todos escutando, né? Inspeções de serviço de saúde com foco em laboratório de análises clínicas e postos de coletas. Aí, nossa equipe da Gerência de Serviço de Saúde, Coordenação de Vigilância Sanitária, vamos iniciar. Primeiro, a gente contextualiza com o conceito de vigilância sanitária, né? Na Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080 de 1990, ela é muito clara que a vigilância sanitária é um conjunto de ações capazes de prevenir, reduzir e eliminar riscos à saúde da população, com intervenção em problemas sanitários inerentes a produtos e serviços de saúde.
Eu digo sempre que a vigilância sanitária é quem promove, né, e protege a saúde da população. O nosso foco é preventivo, é um foco na prevenção. Então, é uma área da saúde pública muito importante, é uma área em que, como fiscal sanitário, a gente tem que focar em riscos, né? Risco iminente à saúde, classificar riscos, porque a gente diz sempre, durante uma inspeção sanitária, a gente tem que sempre, com a experiência e a expertise de inspetor sanitário, a gente tem que focar em risco. Será que aquilo que nós estamos verificando em uma inspeção oferece risco à população? A gente sabe que tem riscos, maiores riscos, médio risco e tem baixo risco. Na Instrução Normativa 66 da Anvisa, a gente vê que ele classifica os riscos e é exatamente o que vamos discutir aqui. Então, eu costumo dizer que vigilância sanitária, como o Ministério Público promove justiça, a vigilância sanitária ela promove saúde. E é uma área da saúde pública muito dinâmica. Eu digo sempre que você pode ter anos de experiência trabalhando na vigilância, mas todo dia tem uma situação nova, legislações estão sempre renovando, né? A Anvisa está sempre colocando em xeque algumas situações. A área de estética é uma área que tem muitas questões novas para se discutir posteriormente, mas o nosso foco nesse momento aqui é laboratório de análises clínicas e postos de coleta. Apresentar um pouquinho como é a nossa situação, o organograma da Vigilância Sanitária do Estado. Nós temos 6 gerências, né? A Covisa, que é a Coordenação de Vigilância Sanitária. Temos aí a primeira, que é a GAL, que é a Gerência de Alimentos. GECOS, a Gerência de Cosméticos e Saneantes. GEA, que é a Gerência de Engenharia e Arquitetura. Com relação a serviços de saúde, a gente quer reforçar a importância de qualquer estabelecimento assistencial de saúde, clínicas, laboratórios, né? Eles devem, antes de efetuar a obra, antes de iniciar a obra desse estabelecimento, ele aprovar o projeto na Vigilância Sanitária do Estado. Então, nos 75 municípios do Estado, somente Aracaju e o Estado, né, de Sergipe, possui essa gerência de engenharia e arquitetura. É quem analisa e aprova, dá o parecer técnico aprovando um laboratório, né, uma clínica, para que esteja dentro da RDC 50, que é a RDC que regulamenta essa questão de estrutura física, que é muito importante para que não comprometa fluxos. Muitas vezes, quando a gente vai inspecionar um laboratório, por exemplo, de análise clínica, a gente vê que a construção comprometeu fluxos que não está em algumas questões clínicas, alguns consultórios que deveriam ter uma pia, o dimensionamento das salas, tudo isso rege na RDC 50, que é a legislação para a estrutura física. É muito importante e o custo é menor, né? Quando você, antes de construir um estabelecimento de saúde, você aprova a planta na vigilância, já é lei que regulamenta que tem que ser, você evita que você faça as coisas que comprometam, né, a fluxo, e aí vai aumentar o risco à saúde da população. Com isso, você gasta menos, é menos custo, porque quando a vigilância sanitária faz a inspeção e vê que nesse estabelecimento há algum comprometimento, então você vai ter que fazer que eles retifiquem, quebre parede, a acessibilidade, a questão da acessibilidade, da largura das portas, tudo isso é observado na estrutura física. A GEPAI, que é a Gerência de Articulação com os municípios, com as vigilâncias do município, do Estado. A GSS, que é a gerência que eu estou como gerente, né? Gerência de Serviço de Saúde. Nós temos uma equipe muito profissional, composta por enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, assistentes sociais, odontólogos. É uma gerência coesa e uma gerência grande, porque nós fazemos inspeções em estabelecimentos de saúde de todo o Estado. E a GVESAN, que é a gerência ambiental, que a gente chama de vigilância em saúde ambiental.
As atividades desenvolvidas. Então, a nossa gerência, a Gerência Civil de Saúde da Vigilância, ela realiza inspeções em estabelecimentos assistenciais de saúde classificados como alto risco, tá? Pela Instrução Normativa 66 de 2020 da Anvisa. A instrução normativa, ela estabelece a lista de classificação do grau de risco para atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária, para fim de licenciamento e de outras providências, demandando uma maior complexidade no serviço prestado e necessidade de uma equipe capacitada. Então, a Instrução Normativa 66, ela classifica o risco por CNAE, porque o CNAE é Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Então, o CNAE é quem vai dizer a questão da classificação do grau de risco desse estabelecimento. Existe a Instrução Normativa número 1, que é estadual, que ela deixa muito clara que a vigilância sanitária estadual cabe à vigilância do Estado a competência de inspecionar estabelecimentos de alto risco, ficando médio e baixo risco para os municípios. Quando os municípios sinalizam que querem pactuar, né, que possui a equipe capacitada para absorver na sua rotina de trabalho atividades de maior complexidade, existem uns critérios, né, no nosso núcleo jurídico que para e passo para que seja feita uma pactuação junto com o Estado para que esses municípios assumam também, além do baixo e médio risco, o alto risco. Então, qualquer município pode sinalizar, tá, para a necessidade, ou a vontade, o desejo de pactuar alto risco. Os critérios, lógico, que a gente vai ter que ter a equipe capacitada, existem uns pontos que vão ser avaliados, e essa proposta é passada na reunião de CIE, né, junto com os gestores municipais, e aprovada, e sai uma resolução, né, que esse município assume o alto risco. No cenário do Estado, gente, a gente tem que assume alto risco na sua plenitude, exceto serviços de hemoterapia, a vigilância do município de Aracaju, que é a capital do Estado, ela possui uma equipe grande, uma equipe capacitada, então ela assume todas as ações e inspeções de alto risco no Estado, exceto serviços de hemoterapia. Então, a agência transfusional, sangue, né? Então, assim, a gente assume o hemose, que é o hemocentro, os hemonúcleos, toda essa questão de serviços de hemoterapia o Estado realiza na sua plenitude, até no município de Aracaju. Mas hemodiálise, outras questões, o radiodiagnóstico, que é de alto risco, o município de Aracaju faz, só não faz hemoterapia. Dos 75 municípios, somente 7 realizam inspeções em estabelecimentos de alto risco. Estamos agora ampliando para mais 1 ou 2 municípios que já sinalizaram que querem assumir as inspeções em estabelecimentos de alto risco. Então, a Instrução Normativa 66 é nossa, assim, eu digo que é nossa bíblia de mesa, né? Nós estamos sempre avaliando, porque ela tem a tabela e a classificação através do CNAE do que é alto risco e médio risco. Os serviços de hemodiálise e radiodiagnóstico são fiscalizados por nós, pela Vigilância do Estado, certo? Menos em Aracaju. Como eu tinha colocado, que hemodiálise também a Aracaju faz. Só não faz sangue, que são os serviços de hemoterapia. Bom, nós vamos passar para dar continuidade, depois a gente fecha aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós vamos disponibilizar nosso e-mail, nosso telefone, estamos à disposição para qualquer esclarecimento, porque eu entendo que o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ele é composto pelas 3 esferas de governo, né? A Anvisa na esfera federal, os 27 estados com as vigilâncias sanitárias estaduais e 5.586 municípios com suas vigilâncias municipais. Então, nós precisamos estar juntos, né, unidos, coesos, para que possamos fortalecer esse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Me coloco à disposição
a vocês o que vocês precisarem, a Vigilância Sanitária está à disposição. Obrigada. Agora a Rosana vai dar continuidade na nossa web palestra e, assim, volto a repetir, nós não vamos nos alongar muito, é uma introdução, até porque poucos municípios realizam inspeção em laboratório de análises clínicas. O objetivo nosso é até ver se a gente consegue estimular outros municípios a adotarem essa postura de quererem, né, realizar inspeções em laboratório de análises clínicas. Outra coisa que eu queria complementar é a necessidade de cadastro. O que eu sinto de muita dificuldade na vigilância sanitária é a situação de cadastral dos estabelecimentos, do setor regulado naquele território. Antes nós tínhamos o Sinavisa, que era um sistema de informação que dava esse cenário, né? Esse sistema, infelizmente, era da Anvisa e ele se desfez, ele não está mais operando. Então, a gente tem muita dificuldade. Estamos construindo uma ferramenta, um instrumento, para solicitar de vocês, município, que nos diga, no território de vocês, porque vocês, enquanto vigilância municipal, vocês estão mais próximos, né? Do setor regulado, de toda a situação do seu território, para que vocês possam nos dizer, nos informar o que tem de laboratório de análise clínicas, de serviços de saúde no seu município, porque a gente está iniciando um programa, um sistema de informação estadual, tá? Com cadastro desses estabelecimentos, porque eu entendo que para a gente encontrar a realidade, para a gente ter uma noção do que temos no nosso território, a gente tem que partir de um cadastro, né? Para daí você fazer inspeções e ficar monitorando esses estabelecimentos, que são estabelecimentos de maior complexidade e estabelecimentos que oferecem maior risco, né, à população. Então, nós vamos, via WhatsApp mesmo, né, nós vamos mandar esse questionamento e gostaríamos da colaboração de todos vocês. Porque logo que a gente fechar esse sistema de informação estadual, a gente pode até depois apresentar para vocês e ver a possibilidade de compartilhar. Porque vai do cadastro o conhecimento da nossa realidade, mapeamento da área, do território, o que temos, né? O que somos e o que vamos fazer. Daí a gente planeja, realiza um planejamento estratégico para trabalhar em cima dessa situação que se apresenta no meu município. Tá? Gente, muito obrigada. E agora a Rosana vai dar continuidade. Bom dia, dando continuidade, vou falar aqui um pouquinho da conduta do fiscal sanitário no ato da inspeção. Então, chega um e-mail de uma empresa, de um determinado município, solicitando a inspeção ou inicial, ou então monitoramento para aquisição então, da vigilância, da licença da vigilância. Então, antes de se dirigir ao estabelecimento, tão logo a gente recebe, o primeiro passo é verificar previamente toda a documentação referente a esse estabelecimento, né? Então, a gente revisa todos os documentos, se estão em ordem, se são todos necessários lá no checklist, e agendamos e guardamos esse material todo para levar no dia que está determinado a inspeção. Essa inspeção, normalmente, ela é feita em dupla. Por quê? Porque um fiscal auxilia o outro. E isso serve para lavrar os autos termos de inspeção. Outra coisa, temos que saber, ter um conhecimento da legislação sanitária aplicada à sua área de atuação, ou seja, nós vamos para um laboratório clínico, então saber a RDC que norteia este laboratório. Se for o caso de você for fiscalizar a parte de hemocentro, então também tem a legislação própria, e assim de cada um.
Então, temos que ter clareza na objetividade da inspeção, evitar conversas paralelas, ou seja, particulares, não condizentes com o objetivo da inspeção, e utilizar o princípio da impessoalidade e razoabilidade na inspeção. As legislações pertinentes para as inspeções em laboratórios são a RDC 786/2023, que é a legislação mais importante que vai nortear a parte de laboratório, que foi substituída da RDC 302/2005. Então, a RDC 786 dispõe sobre os requisitos técnicos sanitários para o funcionamento de laboratórios clínicos, laboratórios de anatomia patológica e de outros serviços que executam as atividades relacionadas aos exames de análises clínicas e dá outras providências. A RDC 50 é a RDC responsável pelos projetos físicos dos estabelecimentos assistenciais de saúde. A RDC 222/2018 vai regulamentar todas as boas práticas do gerenciamento de resíduos. E a RDC 63 institui ações para a segurança do paciente nos serviços de saúde. Então, essas quatro são as mais importantes ligadas aos laboratórios clínicos. Documentações exigidas, né? Então, quando a empresa vai dar entrada, né, para solicitar a licença sanitária, tem um checklist no site, né, saude.se.gov.br, que lista toda a documentação que ela tem que colocar, já mandando via e-mail. Né? Além disso, na hora da inspeção, será solicitado vários outros documentos, como o PGRSS, no que fala sobre os resíduos, né? Os contratos com as empresas terceirizadas responsáveis pelas manutenções dos aparelhos, manutenções preventivas e corretivas, registro de limpeza de caixa d'água, certificação de dedetização e os POPs. Muitas vezes as pessoas apresentam POPs que não estão validados, porque não estão com nenhuma assinatura, não estão datados, né? Às vezes não é feita nenhuma atualização. Então, esses POPs, ao serem feitos, eles devem ser validados para todas as áreas dentro do laboratório. Agora eu vou passar para a nossa colega Vitória. Né? Ela vai dar continuidade agora. O posto de coleta, ele apenas vai realizar a coleta da amostra, né? A parte do processamento, ela é enviada para os laboratórios de apoio, os grandes laboratórios de apoio. Eles dão esse amparo, né? Antes da fiscalização, como Rossana falou, o estabelecimento, ele já envia a documentação e entre essas documentações tem o contrato com as empresas terceirizadas, uma delas é, de fato, o laboratório de apoio, tem que estar o contrato, né, vigente, e aí, no laboratório, voltando para o laboratório clínico, ele vai precisar de toda uma estrutura, né, melhor, mais amparada, maior, que é a recepção, banheiros, sala de coleta, a área técnica, o setor de lavagem, o setor de esterilização, lembrando que são setores muito importantes, eles devem ser separados por barreira física, né? Aqui nós temos uma arquiteta que ela orienta como deverá ser feito toda essa questão das salas divididas por setores, e temos também o DML, o abrigo de resíduos. Essa basicamente é a composição de um laboratório clínico, o que é necessário. Passando por posto de coleta, como é uma área mais enxuta, que só vai realizar, de fato, a coleta da amostra e terceirizar o serviço, o restante, só vai precisar da recepção, banheiros, sala de coleta, DML é necessário, DML é o depósito de material de limpeza,
né? Então, é necessário que haja, e o abrigo de resíduo, né? Lembrando que deverá existir pelo menos um banheiro adaptado de acordo com a NBR 9050 do ano de 2020, né? Pela ABNT. Aqui nós fizemos um compilado para vocês. Eu acho que fica mais dinâmico, que vocês vão entender melhor. As fotos são reais. Essas fotos são fotos reais, certo? Fotos tiradas, né? Geralmente, a gente, quando vai inspecionar, realizar a fiscalização, caixas térmicas. Tem caixa térmica apropriada, né? Que ela mantém aquela temperatura adequada, ela deve ser completamente identificada, o nome da clínica, o endereço, o telefone, certo? O e-mail, se necessário. Se por acaso perder no transporte, tem como localizar o referido estabelecimento, certo? Então, ela deve estar devidamente identificada. Nunca, jamais, deveremos permitir que o estabelecimento mantenha isopor, né? Isopor hoje em dia ele não é mais utilizado. Então, quando vocês encontrarem nas áreas técnicas, no momento da fiscalização, a presença, a existência de isopor, deve imediatamente pedir para o proprietário, o gestor, quem esteja acompanhando a fiscalização, retirar daquela área, né? Para dar uma destinação final. Aqui ao lado nós temos o ralo escamoteado, né? Todo e qualquer estabelecimento da saúde, ele precisa que esse ralo seja dos ralos que abrem e fecham para impossibilitar a entrada de vetores. Aqui ao lado nós temos um ralo normal, comum, doméstico, né? Que ele não deve ser utilizado justamente para evitar o máximo de contaminação, de sujidade, enfim. Não deve ser permitido nos setores laboratoriais. Na verdade, nenhuma área da saúde deve ter esse ralo. Tem que ser o que abre e fecha. Tomadas devidamente identificadas com a voltagem e a amperagem. Aqui ao lado nós temos um suporte, né? Que são os pallets que a gente chama. Esses pallets, eles devem ser de fácil higienização, né? A gente precisa que ele tenha um material lavável para que seja feita periodicamente essa limpeza, né? Aqui ao lado, nós encontramos esse pallet de madeira, né? Não dá para lavar, não dá para higienizar, então descarta da área técnica. Pior ainda, essa outra imagem, que aqui, se eu não me engano, são reagentes e esgoto das máquinas hematológicas, dos aparelhos hematológicos e bioquímicos. Esses esgotos e reagentes totalmente acondicionados diretamente no chão, não existe essa possibilidade. A gente tem que pedir para que seja corrigido, né? Se houver algum acidente, se cair algum líquido aí, molha tudo, acaba extraviando, perdendo material, acaba sendo um acidente de trabalho, não é isso que a gente quer, né? Aqui nessas imagens, a caixa para o abrigo temporário de pé cortante, né? Nós encontramos elas de diversas formas. Essa primeira caixa, ela está em cima de uma mobília, né? E estava utilizada já, no caso já era para ter sido descartada. Ao lado temos também, nessa segunda imagem aqui, vocês estão vendo? Nessa segunda imagem nós temos uma caixa que extraviou o limite, né? Ultrapassou o limite máximo permitido pelo fabricante, que são esses traçados dela. Isso não é permitido. Ela não pode encher até em cima mesmo, tem que ser até o traçado, até o limite pelo fabricante. Na terceira imagem, também muito errado, que é ela diretamente na bancada. Vocês veem que aí ela está ao lado, tem tubos para coleta, tem materiais de uso, né, da rotina, então não pode. Ela tem que ficar justamente como está nessa última imagem, nessa quarta imagem do lado. Eu não encontrei uma foto tão boa, mas essa daí ela está devidamente no suporte, acondicionada no suporte e fechada, não tanto, mas tá. Foi a melhor foto que eu pude trazer para vocês. Mas ela tem que estar seguindo essa forma aí.
Aqui embaixo nós temos vários exemplos de DMLs, né? Os DMLs, eles são os depósitos de material de limpeza. É necessário em todo estabelecimento que existam os DMLs. Na primeira imagem, um DML totalmente fora do padrão, um DML dentro de uma área técnica, onde tem aparelhagem. Aqui em cima, na bancada, se eu não me engano, da primeira foto, é um banho-maria, né? Então, totalmente fora do padrão. Na segunda imagem também, vassouras acondicionadas diretamente no chão, sem estar suspensa pelos ganchos, né, pelo suporte, fiação exposta no teto, totalmente infiltrado e com presença de mofo. Então, uma estrutura que está fora da ordem, né? Precisa ser mudada. E aqui o correto DML do lado. Tentei trazer uma foto de como a gente espera que um DML seja, né? Seguindo a legislação, que pede a legislação. Os produtos acondicionados dentro dos seus armários, as vassouras suspensas, rodo suspenso. E que esse setor, tanto do DML, o que a gente espera encontrar nos estabelecimentos é justamente esse DML que obedeça à legislação. O DML que tenha seu devido suporte para suspender rodo, vassoura, que os materiais eles sejam acondicionados dentro do armário, né? E que principalmente o setor seja exclusivo de uso do DML, né? Que não seja para abrigo de materiais de funcionários e para outros fins, que seja de fato para abrigar o DML, o material de limpeza que dá apoio a toda a clínica, o laboratório, o posto de coleta. Aqui as geladeiras e os termômetros. É um grande problema também. Nessa primeira imagem nós temos uma geladeira cheia, consideravelmente cheia de amostras biológicas, né? Tem que estar sempre vendo a questão de como é feito o recolhimento, como essas amostras elas são dispensadas, né? De quanto em quanto tempo. Então, a gente tem que sempre estar perguntando isso. Eu trouxe também aí, na mesma foto, tem o termômetro analógico, ele não é mais utilizado, pessoal. Hoje em dia, a gente já solicita, certo? Isso é lei, é legislação pura. A gente já solicita que o termômetro ele seja termômetro digital, né? E que toda geladeira, o estabelecimento, ele tem que, se tratando de um laboratório clínico, ele tem que dispor de 2 geladeiras, sendo que uma abriga somente reagentes e outra abriga as amostras biológicas. E aí, as 2 geladeiras, elas têm que estar descrevendo todos os dias, no início da rotina, antes de iniciar a rotina, tem que descrever o registro, tem que registrar a temperatura, né, dar o reset lá no termômetro e tá fazendo isso todos os dias, né? Embaixo nós temos as almotolias, né? Muito difícil encontrar almotolias assim, como as 2 últimas fotos. Bem completinha, com a data de invase, né? Que quando o produto foi colocado naquele recipiente, a data de validade original pelo fabricante, o profissional que fez esse manuseio, né? E a identificação da substância que tem que ter, né? O álcool, o clorito, enfim. Aqui nós encontramos, geralmente, ele identificado, mas sem mais nenhuma informação, né? De data de invase, de validade, então é complicado, não dá. A gente pede para que seja corrigido. E nessa segunda foto, uma homotolia sem tampa, né? Aí o álcool todinho já deve ter evaporado do recipiente, a homotolia sem tampa e sem a identificação. Então, se atentar para isso, são coisas básicas, mas é muito encontrada na nossa rotina. Então, vamos fazer com que esses profissionais, né, tanto os profissionais quanto a própria gestão, se atentem, né, a melhorar, porque às vezes se torna uma pequena coisa, mas está sempre ali acontecendo. Então, o que a gente peça para que atendam, né, a lei. Agora, o temido e muito importante, a auto-infração e interdição. Eu confesso que não é algo que a gente faz com rotina, né? Não é sempre, ele não é sempre aplicado. Mas acontece sim, inclusive essas fotos que eu coloquei aqui foram, se não me engano, todas do ano de 2024, acho que só uma que não foi, né? E aí essa salinha que foi interditada foi só uma sala, só um serviço, que foi, acho que de hemodiálise,
E aí a gente precisou intervir mesmo, precisou interditar por questão básica de saúde, né? Ele não estava prestando uma assistência que deveria, e quando o estabelecimento ele é passivo de infração ou interdição, né? Vamos pensar naquele estabelecimento que está lá há muitos anos funcionando, nunca deu entrada aqui na vigilância sanitária estadual. Ele oferece serviços de alto risco à população e ele não deu entrada, né? Não procurou dar entrada com a vigilância sanitária. Ao fazer busca ativa, a nossa equipe de laboratório ela vem fazendo assim, um número de busca ativas bem positivo, bem bom de verdade. E aí, ao fazer busca ativa, nós acabamos descobrindo, né, do referido estabelecimento e solicitando para que o estabelecimento, a gente faz uma inspeção de rotina normal, solicita que o estabelecimento dê entrada na vigilância, que ele anexe toda a documentação, a gente explica tudo bem direitinho, passo a passo, informa no checklist, como eles podem tirar dúvida, deixa o telefone para contato, e aí tenta ajudar ao máximo. No final desse alto termo, se forem inadequações, poucas inadequações no momento da inspeção, detectadas no momento da inspeção, a gente lista no próprio alto termo. Se não for, se tiver uma quantidade razoável, a gente passa a fazer um relatório técnico de inspeção e manda para a gestão do estabelecimento, né? E aí, sempre ao final, a gente coloca um prazo para solucionar as inadequações. Se o estabelecimento não atendeu o prazo de 15 dias, digamos que seja um prazo de 15 dias, se ele não atender esse prazo, ele vai sofrer, talvez, dependendo dos serviços ofertados e da situação do laboratório, ou posto de coleta, ou clínica, mas no nosso caso aqui é laboratório clínico, posto de coleta, dependendo da situação e do histórico daquele estabelecimento, a gente pode sim, fazer uma segunda visita, né, para intensificar e para que eles deem entrada, né, em tempo hábil, ou então já ir no estabelecimento aplicar o auto de infração, né, que é a notificação. Nessa notificação, nesse auto de infração, ele já acaba abrindo um processo administrativo, então já não está mais nas nossas mãos fiscais, já passa para o setor jurídico, né, que nos ampara na Secretaria de Saúde, no setor de vigilância, já passa para o nosso setor jurídico. E aí, por diante, o estabelecimento tem 15 dias, pela legislação, ele tem 15 dias para responder. Se não responder, né, se não apresentar a sua defesa, o próximo passo é interditar, certo? E aí, na interdição, nós vamos interditar todo o serviço, se for o caso, se não apenas um serviço, como foi esse da foto que eu apresentei para vocês. Realiza a interdição, o estabelecimento agora precisa correr atrás de desinterditar, né? E aí, para desinterdição, ele precisa anexar toda a documentação, precisa correr atrás com a gente, e se fizer tudo certinho, se atender todos os pré-requisitos, anexar toda a documentação, será desinterditado, a gente faz a inspeção normalmente e o processo começa do zero, né? É algo que não é tão prático, não é uma prática nossa, né, como as inspeções normais de rotina, mas que acontece. Quando necessário, sim, a gente vai, a gente infraciona, a gente interdita, né, se aquele serviço ali não está sendo ofertado de qualidade para aqueles usuários, a gente realmente tem que intervir, né, tem que interditar, infracionar aquele estabelecimento. Aqui é a nossa sede da Secretaria Estadual de Saúde, né, mais precisamente nosso setor de vigilância sanitária. E aqui é a nossa equipe da Gerência de Serviços de Saúde, né? É uma equipe bem dinâmica, tem muitos profissionais de todas as áreas, tem enfermeiros, tem arquiteto, tem assistente social, biomédico, odontólogos, né, técnicos em radiologia, físico-médico, e aí a gente luta bastante para entregar uma saúde de qualidade para vocês, para estar sempre nessa
vigiando os estabelecimentos para que eles cumpram com as leis, porque é isso que a gente segue, é isso que a gente sempre busca. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição, tanto na secretaria quanto nos endereços aí, nos e-mails, que muitos de vocês já têm, né, acredito. E eu vou passar a palavra agora novamente para a Titina, para ela fechar com vocês. Qualquer coisa, estamos aqui. Tenham um bom dia. Diferenciada, onde não temos paredes, né? Onde não temos paredes, não temos janelas, então estamos à disposição de vocês, todos os setores estão juntos ali, com a proposta de maior integração, né? Nossa equipe, como Vitória falou, ela é muito profissional, nós temos físico médico que desenvolve as ações de inspeções de radiodiagnóstico, enfermeiros, arquitetos, odontólogos, assistentes sociais, técnico em radiologia. Então, é uma equipe muito profissional. Nós, como Estado, a gente tem capacitação, tenta investir o máximo, né, em capacitar nossos profissionais e trabalhar sempre junto com vocês, município, porque eu falo sempre que nós temos que fortalecer o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Quando Vitória coloca a questão da auto de interdição, eu digo sempre, a gente não tem prazer em dar auto de interdição, em dar um auto de infração. A gente tem uma lei 6437, que é a lei de infrações sanitárias, que em muitos momentos a gente realmente, em estabelecimentos como um laboratório, é um estabelecimento de alto risco, ele tem uma maior complexidade. Então, um laboratório que ofereça risco à população, ele vai em diagnóstico, né, errado, vai em tratamento errado do cidadão. Então, a gente não pode nunca se omitir e nunca prevaricar. Então, enquanto vigilância sanitária, como temos poder de polícia, em muitos momentos a gente tem que usá-lo em benefício, em prol da população, né? Porque nossa missão é sempre proteger a população. Mas a gente tenta ir ao diálogo, chamar, conversar, mas em alguns momentos, quando você está numa inspeção e vê que aquele risco é iminente, então você tem que fazer a intervenção imediata. Você não pode entrar no hospital que esteja com a CNE, a central de esterilização, com o equipamento danificado, quebrado, então aquilo ali não pode estar funcionando. Configura um risco maior. Por isso que eu coloco sempre que a gente trabalha com foco no risco, né? A vigilância sanitária tem sempre foco no risco. E a gente tentou a linha não tão policialista, né, punitiva. Do diálogo a gente consegue avançar bastante e fazer com que aquelas pessoas que é tão satisfatório para nós enquanto equipe, né, gente, retornar ao estabelecimento e ver que houve vários avanços. Aquele estabelecimento está totalmente diferente do que vimos antes. Então, é uma conquista nossa, é uma conquista deles e a população só ganha. Estamos à disposição, enquanto vigilância sanitária lá no Estado, né? A gente vai passar nosso e-mail, nosso telefone para o que vocês precisarem. Eu digo sempre, eu boto isso sempre nas minhas apresentações, que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Nunca. Em todas as esferas, na esfera particular, na do nosso trabalho, né? Sempre a gente só consegue algo se a gente trabalhar e se empenhar bastante. A gente tenta, lógico que falhas existem, porque somos humanos, mas a gente tenta trabalhar, a gente tenta desempenhar um papel fundamental na sociedade, que é prevenir e proteger a saúde da população. E não mais agradecer a presença de vocês, eu queria que vocês anotassem nosso telefone, 3225-3803 ou 3806, e o nosso e-mail, que é GSS, que é a Gerência de Serviço de Saúde, gsscovisa.se@gmail.com. Então, nossa coordenadoria lá, nosso coordenador Ávio, né? Eu, como gerente, e toda a equipe aqui, nós temos a farmacêutica Rosana, que é doutora em Ciências da Saúde,
Vitória, que tem muita experiência na parte de laboratório de análise clínica, habilitação em análise clínica e saúde pública. E eu tenho alguns anos de vigilância sanitária, mas eu costumo dizer que trabalhar em vigilância sanitária é apaixonante, porque ela não é estática. Como eu já falei, ela é bem dinâmica. Sempre se apresenta um cenário novo, um desenho diferente para que a gente possa estar atuando, né, intervindo e protegendo a saúde da população. Então, isso é que apaixona, porque todo dia tem coisa nova, todo dia tem resolução nova, todo dia tem um cenário diferente para você atuar. Trabalhamos muito junto com os municípios com o Covid, foi uma área da saúde pública que não teve trabalho remoto, né? Trabalhamos em parceria com as vigilâncias municipais, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Defesa Civil, PROCON. Então, foi uma equipe grande e que estávamos sempre à frente, né, conduzindo esse processo. Mas é gratificante. Obrigada a vocês, obrigada a toda a minha equipe. Estamos à disposição. Tchau, gente. Estamos finalizando mais uma web palestra com sucesso e queremos agradecer a Vitória Menezes, a Rossana Maria, a Tereza Cristina pela enriquecedora participação. Esperamos que tenham gostado. Essa web foi gravada e em breve ela estará disponível no nosso site, no Telesaúde e no canal do YouTube, Telesaúde Sergipe. E no site você consegue encontrar conteúdos exclusivos e ficar por dentro das nossas ações. Já no canal, você pode ter acesso à gravação de outras web palestras com temas importantes voltados para o primário. Inscreva-se no canal, nos acompanhe nas nossas redes sociais para não perder as nossas próximas ações. Queremos ressaltar que todas as ações da educação são parceria do Governo do Estado de Sergipe, Secretaria do Estado de Saúde, Fundação Estadual de Saúde, a FUNESA, Escola de Saúde Pública de Sergipe e o nosso Núcleo de Telesaúde de Sergipe. Muito obrigada. E agora finalizamos essa web palestra de hoje.